E bem, que tal uma história sobre um cara que joga um MMO 3 horas por dia? Tá aí. Então, maluco, vamos lá para mais uma dicasinha de mangá. Eu sei que algumas pessoas gostam, não tantas, mas eu me sinto na obrigação de evangelizar a galera sobre histórias diferentes, interessantes, que não são só Dragon Ball ou Shingeki no Kyojin, pessoal. Por favor, exploda sua mente. Que seria Toaru no Osan VR MMO Kadotsuki. Uma coisa parecida com isso, que a tradução seria basicamente as atividades de um homem de meia idade em um MMO de realidade virtual. A história basicamente seria esse cara, que ele é um maluco normal, 38 anos, entendeu? Realmente um cara de meia idade e tal, que ele resolveu entrar nesse MMO em realidade virtual que acabou de ser lançado e simplesmente jogar ele diariamente. Ele só tem 3 horas por dia, porque ele vai trabalhar. E a parada interessante é que simplesmente ele é um jogador casual. Essa é a coisa mais legal, cara. Ele não é hardcore, ele não tem algum tipo de superpoder, ele não fica preso dentro do jogo. Tanto que tem coisas que ele deixa na metade, tipo, ah não, eu vou só fazer até essa parte aqui da arma, depois eu volto, amanhã eu termino. E simplesmente fecha o jogo e acabou, ele volta no outro dia. É algo, cara, que seria um conceito bem diferente desse tipo de temática dentro de um jogo de fantasia e tudo mais. Esse tipo de coisa, onde a pessoa fica presa ou tem esse negócio de risco de vida. Aqui realmente não tem, sabe? Você sim retira um pouco da atenção, você realmente não se importa muito com o personagem no quesito de, ah não, ele vai morrer, porque, bem, ele só tá jogando um jogo. E ele leva como um jogo, ele não leva nada real, tipo, querendo, ah meu Deus, isso é a minha realidade. Não, ele leva estritamente como se fosse um jogo. Sim, ele tem aquele apego àquele mundo e a alguns personagens e tal, que vão sendo introduzidos a ele, mas ele leva como se ele estivesse jogando um jogo normal e casualmente, nada de hardcore. Tanto que o personagem dele, ele cria para ser solo. Ele sim pega um monte de habilidades inúteis. Pra quê? Pra que ele simplesmente se divirta. Esse é o foco dele. E ele vai e começa a se especializar em cozinhar coisas pra poder comer, porque nesse MMO as pessoas precisam comer e beber e tudo mais. E ele acaba fazendo um comércio em cima disso. Ele também começa a fazer as próprias armas. A ideia é muito interessante, mano. A ideia é muito interessante, sabe? Às vezes ele vai caçar e ele caça e depois ele volta e vende os itens dele. Agora, o nosso protagonista tem um certo superpoder e tal que faz ele se destacar? Sim, faz. Ele seria aquela pessoa que pensa fora da caixa. Enquanto os outros jogadores ficam presos em coisas como seguir linhas de skill para ser, não, eu sou um tanker, eu sou um healer. Ele não, ele olha e, bem, eu vou combinar essas skills aqui para que elas formem combos, para que eu consiga o máximo de dano possível. Ou, vixe, esse status agora, ele faz com que eu largue a minha arma. Então, não funciona com escudo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar o meu escudo em um arco e flecha quando isso acontecer. E é exatamente isso que acontece. Sabe, ele consegue pensar fora da caixa. Talvez porque ele é velho, entendeu? Então ele tem mais experiência, ele olha e, que tal isso daqui? Mas a desculpa seria que ele gosta de fazer armas que ele não poderia fazer no mundo real. Então ele deixa a imaginação dele rolar. E por causa disso, e também por causa que ele faz as coisas um pouco que manualmente, diferente dos outros jogadores, essas coisas acabam funcionando. E tipo, formando itens mega overpower e tal. Não super overpower, mas como se fosse 2 vezes mais forte do que normalmente seria. As cenas de ação são bem desenhadas, o passo das coisas também, como elas vão acontecendo, você nunca se sente entediado porque nada está acontecendo, mas também as coisas não vão progredindo muito rapidamente. Vai realmente acompanhando o ciclo de atualizações de um MMO. É sim baseado em uma light novel, mas o formato dela na light novel eu acho bem inferior ao mangá, porque
não consegue ser descritivo o suficiente, como no mangá por causa justamente das imagens. E quando tenta descrever, é bem vago, então eu acho que funciona bem melhor no formato de mangá. Possibilidade para o anime, tem 31 capítulos em inglês, em português eu acho que só tem 6, então aprenda inglês aí. E, pois é, cara, pode ser, é mensal sim, é mensal, isso logo vou tirar de cara, é mensal. Então, pode virar um anime? Poderia, cara, eu gostaria bastante. Lá na frente tem alguma coisa sobre criar inteligência artificial, e nem é pra uma coisa maligna, é simplesmente pra fazer o jogo parecer mais real, entendeu? É só isso, criar um mundo pra esses personagens dentro do jogo, pra eles conviverem junto com os aventureiros, é isso. E pois é, mano, vale a pena ler esse mangá, vale muito a pena você ler, por causa que ele sim traz uma história simples, não se leva muito a sério, sobre um cara que joga um jogo casualmente e ele tenta só se divertir com ele, mas em nenhum momento eu devo dizer que ele seja tipo infantil, não é. O cara simplesmente depois de 3 horas ele olha e, vixe, tá na hora de eu ir embora. Aí ele desloga e vai dormir. Aí depois ele trabalha, não tem nada dele trabalhando nem nada, porque isso seria uma porcaria, só se foca na vida dele no MMO. Enquanto ele vai, sabe, fazendo os equipamentos, indo buscar novos itens, esse tipo de coisa. É simplesmente interessante, cara. E pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses 2 vídeos aqui para lugar de vestir os contrários e tudo mais. Também coloca aqui embaixo o que você achou desse mangá, se foi bom, se foi ruim e tudo mais. Coloca também alguma outra dica de mangá interessante, desconhecido aí. Pode até ser um manhwa, um mangá chinês, coreano, que muita gente não conheça. Pelo amor de Deus, não bote aí The Gamer, ou bote, sei lá, Tower of Gods, ou bote esse tipo de mangá chinês que nego sabe que existe e que é mega famoso. Por favor, não. Aqui é uma coisa mais underground, entendeu? Underground, pra galera conhecer. E é isso aí. Falou. Yeah. Também se inscreve no canal, mano. Se inscreve. Yeah. Tem o site Multiverso Geek também, então tem isso.